Tudo bom, pessoal? Aqui é o professor Odilon, idealizador da Jornada da Aprovação, e agora nós vamos fazer uma série de 3 vídeos onde eu vou abrir o jogo e contar como é que foi a minha preparação para concurso público. Hoje eu posto vídeos, coloco cronogramas, revisões, eu dou o passo a passo de como você deve fazer para passar no seu concurso público. Mas agora também o pessoal pergunta muitas vezes como é que era como eu fazia, o que eu fazia e como que eu fui adaptando esse método. E eu resolvi contar um pouquinho, abrir o jogo com vocês, uma série de 3 vídeos. E por que uma série de 3 vídeos? Muito simples. Primeiro, para não ficar muito longo o vídeo no YouTube. E segundo, porque eu tive exatamente 3 fases de concurseiro. E eu queria contar um pouquinho de cada uma dessas fases em cada um dos vídeos e contar o que eu aprendi com cada uma dessas fases. E a segunda e a terceira fase, que é o vídeo 2 e o vídeo 3, é quando eu comecei a dar certo nessa história de concurso público. Então a primeira fase eu era empregado, trabalhava 8 horas por dia e eu estudava. Eu tinha pouco tempo para estudar. Você vai ver que depois na segunda fase eu tinha mais tempo para estudar e depois na terceira fase de novo eu tinha pouco tempo para estudar. Então eu tive uma experiência mal sucedida de pouco tempo para estudar, eu tive uma experiência bem sucedida com bastante tempo para estudar e eu tive uma outra experiência bem sucedida com pouco tempo para estudar, né? Sendo que o grande problema é que nesse momento eu não tinha método. O que acontecia? Eu trabalhava num emprego, não me achava bem remunerado, via as pessoas com estabilidade, com salários melhores que estavam no serviço público e eu resolvi que eu tinha que, também não aguentava muito o meu chefe, e eu tinha que mudar o jogo. Eu queria fazer concurso público e resolvi começar a estudar. O que eu fiz? Fui atrás naquela época tinha aqueles livros, né? A internet ainda era discada, só depois da meia-noite. Eu me lembro muito bem que teve um concurso que eu fiz em que saiu o resultado de manhã cedo, no horário X, no Diário Oficial. E eu peguei, naquele dia, esperei a meia-noite para botar minha internetzinha de escada, coloquei o computador a baixar o Diário Oficial e aí de manhã cedo, quando eu acordei, fui ver a página do Diário Oficial, não tinha chegado ainda na letra O e eu no outro dia ainda não sabia se eu tinha passado ou não naquela fase de concurso. Então só para vocês verem aí como é que era mais difícil naquela época a gente. E o grande diferencial naquela época era saber o que estudar. Esse era o grande problema que eu e as outras pessoas que estudavam para concurso tinham. Então eu pegava passava nas bancas, ainda tem bancas que vendem essas apostilas, esses jornaizinhos de concursos abertos, né? O que hoje faz web concursos, PCI concursos e tantos outros. Então eu fui lá dar uma olhada e aí eu ficava olhando o que era compatível com meu ensino, né? O que todo mundo faz no início. Ver o que é compatível com o meu grau de instrução, compatível com o que eu quero ganhar e compatível mais ou menos com as matérias que eu domino, né? Mas naquela época eu ainda não dominava muito bem. Eu era engenheiro civil e dominava as matérias de contabilidade um pouco, como matemática financeira, e as de direito era uma negação. Então, fui atrás de concurso, começava a me inscrever em tudo que é concurso que aparecia. E aí eu me inscrevia no concurso, ia atrás de uma apostila, aquelas apostilas que a gente compra nas bancas, que não são as melhores apostilas. Elas, muitas vezes, as apostilas nas áreas jurídicas, o máximo que elas fazem é um compilado de leis, coisa que hoje você pode fazer na internet de graça. Então, o grande diferencial, o meu grande problema era material de estudo naquela época. Então, o material de estudo era muito complicado de conseguir. Para conseguir provas anteriores era uma dificuldade. Muitas vezes tinha que ir buscar provas anteriores, tirar xerox de pessoas que fizeram concursos anteriores, porque elas não estavam disponíveis como hoje está. Você entra no site do CESP, vai lá e tira qualquer prova do CESP anterior. Você entra no Q Concursos, no Tec Concursos, pega qualquer questão anterior. Então, hoje é muito mais fácil a informação, o que estudar. Por isso que o grande diferencial é o método, que é o que a gente gosta de trabalhar aqui no nosso canal. Então, nessa fase eu fiz muitos concursos, tudo que aparecia pela frente eu ia lá e ia fazer. O que acontecia? Eu não tinha foco
eu não tinha um direcionamento certo. Uma hora eu fazia concurso para engenheiro, outra hora eu fazia concurso para área policial, outra hora eu fazia um concurso de técnico da Receita, outra hora eu fazia concurso de orçamento e gestão. Então eu ficava pingando para tudo que é lado, eu não tinha um foco, uma direção, coisa que eu só fui ver mais tarde. Mais tarde eu fui ver que eu estava perdendo tempo. Porque chegava uma hora, eu passava 2, 3 meses estudando contabilidade, porque naquele concurso que eu ia fazer tinha contabilidade, coisa que eu não tinha estudado no concurso anterior. O que acontecia também? Aí eu começava a pegar o traquejo de contabilidade, ia lá fazer a prova, ia mais ou menos em contabilidade. Por outro lado, eu esquecia as matérias que eu tinha estudado nos concursos anteriores. Ia meia boca, obviamente não passava no concurso. Aí ia me inscrever em outro concurso. Naquele já não tinha mais contabilidade, naquele ia ter matemática financeira, direito constitucional, e aí lá voltava eu para o direito constitucional para estudar para aquele concurso. Isso aí não adianta, pessoal. Então, e eu vejo que ainda, apesar disso ter sido lá atrás, eu sei que ainda hoje muita gente, talvez você que esteja me assistindo, cometa esse erro de não ter um foco, não ter uma direção certa, um concurso para atacar. Claro que o que acontece? Muitas vezes o nosso concurso, a gente sabe que vai demorar muito para sair o concurso, né? Eu tenho um aluno que provavelmente vai escutar o vídeo aqui, ele estava estudando para o concurso da Bolsa de Valores, da CVM, que está demorando, que está enrolado. Ele não vai ficar esperando, mas ele utilizou aquelas habilidades dele, viu o que estava com um concurso rolando por aí, e a partir daí ele direcionou, e agora ele está com uma direção para tentar não atacar aquele concurso específico, mas um pequeno leque no qual você pode abrir para atacar um concurso específico, ou concursos específicos, melhor dizendo. E para isso eu tenho um vídeo que eu deixo que basta procurar, onde eu falo sobre o edital guia. Como é que eu fiz para, apesar de não ficar só no concurso específico, eu abri um pouquinho o leque e consegui contemplar todas as matérias ali e fazer um estudo de longo prazo para quando saísse o meu concurso alvo. Então a gente tem que trabalhar com foco, com direção. Talvez você precise abrir um pouquinho o leque, dependendo do concurso no qual você quer, mas você não pode pipocar de área em área como eu fazia antes, como muita gente eu vejo que faz. Tem gente que faz, principalmente pessoal que é fora da área do direito, né? Então, aqueles que não são da área do direito, eles ficam pipocando onde sai concurso. Não, a gente tem que estabelecer um concurso. Ou você faz para os concursos de bancos, e gira em torno dos bancos, você faz concurso que gira em torno de orçamento, gestão, você pode fazer concurso que gira em torno concurso das polícias, mas é importante que você tenha o seu leque. Você pode fazer os concursos para os TRTs, por exemplo, e quando sair um concurso para um assessor do MP, para um assessor do MPF, alguma coisa assim, você continua no foco, mas pega algumas matérias para tentar reforçar e poder disputar aquelas vagas lá, mas sempre no foco. Então, esse foi o grande erro que eu cometi nessa minha primeira fase de concurso, onde eu ficava pipocando de concurso em concurso. Eu ia, às vezes eu até já ia sabendo que eu não ia passar, porque eu via que não tinha dado tempo para estudar tudo. E aí depois eu via que aquilo que eu tinha estudado nos meses anteriores foi por água abaixo, porque eu não ia utilizar no outro concurso. Então, eu aprendi que eu precisava ter foco, mas isso foi só depois, quando eu acabei perdendo o emprego. Isso eu vou contar para vocês lá no vídeo 2. Fica comigo então, na próxima semana a gente vai falar sobre o vídeo 2, sobre a minha segunda fase de concurso, quando eu comecei a ter foco e comecei a pensar um pouquinho melhor no planejamento. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.